passou por sofrimento, sem sequer o lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou pelo sofrimento, sem sequer o lamento de quem tanto te amou. O amor revelado pra perdoar pecados, Deus se manifestou. Do alto da cruz já raiou a luz e tudo iluminou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou pelo sofrimento, sem sequer o lamento de quem tanto te amou. Foi a cruz, a caneta, que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás de Deus o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou pelo sofrimento, sem sequer o lamento de quem tanto te amou. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como já de costume, né? Gostaria que os irmãos nos informassem se os irmãos estão nos ouvindo bem, para nós darmos aqui início à nossa live. Os irmãos já estão entrando aqui. Irmão Dilco, Deus abençoe. Irmã Tainã, irmã Elimara, irmã Ironita, irmã Ivone Beze, irmão Floriano, Mandete, Deus abençoe os irmãos que já estão aqui assistindo conosco. Amém, irmã aqui, Dilca diz ok, irmã Tainã Vieira, esse som tá bom, irmão Cláudio Brenner entrando também. Amém, todos confirmando aqui que está bom, está bem o som. Amém, então se está bom, está bem. Então vamos dar início aqui à nossa live de hoje, dessa segunda-feira. Então, semana passada nós tivemos um problema, vamos dizer assim, técnico, com a nossa internet aqui, e nós tivemos que interromper a nossa live aqui na metade do caminho. Nós estávamos aqui num assunto bem importante, né, interessante. Nós tivemos aqui que interromper, porque a nossa internet deu um problema aqui e acabou derrubando o nosso programa. Mas hoje, com a ajuda de Deus, eu quero continuar da onde nós paramos, e eu sei que Deus vai nos abençoar. A inspiração do Espírito Santo iluminando os olhos do nosso entendimento, para poder aqui expressar o que Deus tem colocado no meu coração.
Também o mesmo Espírito Santo também abençoa os irmãos que estão assistindo também a ter a compreensão. Então, eu gostaria de primeiro fazer uma oração aqui com os irmãos, pedindo aqui o autor das Escrituras nos ajude nesse momento, me ajude eu aqui a expressar e ajude vocês aí do outro lado a estarem compreendendo o que Deus está nos ensinando. Senhor Jesus Cristo, Deus de todo poder, toda honra, toda glória, obrigado por esse momento especial que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós poder estar aqui, falarmos a respeito das coisas santas, das coisas celestiais, como o João olhou na ilha de Pátmos, as coisas que eram, as que estavam acontecendo e aquelas coisas que hão de ser. Possa o Espírito Santo, Senhor, nos abrir nosso entendimento e nós compreendemos perfeitamente o que está escrito na Bíblia, na mensagem, e também podermos expressar os teus filhos do outro lado também ter os seus entendimentos abertos, e eles compreenderem, Senhor, as Escrituras, e com isso, Senhor, nossos entendimentos serem mudados, modificados, para aquele verdadeiro novo nascimento nessa mensagem, mudança de entendimento, mudança de compreensão, para que nós possamos sermos posicionados como filhas e filhos de Deus nesse grande corpo maravilhoso, corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa agora na leitura e se conosco no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nossa leitura de hoje, então, vou ler a mesma escritura que eu li na semana passada. Apocalipse, capítulo 19 e o versículo 17. Foi a escritura que nós tomamos na segunda passada, e eu acabei interrompendo aqui, mas eu quero dar continuação de onde eu parei. Diz assim: e eu ouvi um anjo que estava de em pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, juntai-vos à ceia do grande Deus, para que possais comer a carne de reis, e a carne de capitães, e a carne de homens poderosos, e a carne de cavalo e dos que nele se assentam, e a carne de todo homem, tanto livre quanto escravo, tanto pequeno quanto grande. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está sentado sobre o cavalo e contra o seu exército. Bom, só dar uma paradinha aqui. Os irmãos sabem que aqui o versículo 19 é a batalha do Armagedon. É a mesma escritura de Apocalipse capítulo 16. O intervalo entre a sexta taça e a sétima taça, quando nós falamos aqui a semana passada, quando aqueles 3 espíritos de rã saem da boca da besta, do dragão e do falso profeta, e vai aos reis da terra, os reúne, para essa batalha. E nós iniciamos aqui na semana passada lendo o 4º selo, onde irmão Branda fala, a batalha será intensa, será quente e intensa. E então, quando nós lemos aqui Apocalipse 19, nós temos essa compreensão, sabemos que está falando da mesma coisa, Aqui é a batalha do Armagedon. Eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos. Então, até então, enquanto eles estão preparados para ir para a batalha do Armagedon, ainda os reis da terra estão dando o seu apoio, a besta, o falso profeta, ainda eles estão unidos, E eles vêm para fazer guerra contra aquele que está sentado sobre o cavalo branco e todo o seu exército que está descendo com ele. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta, que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. E os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está sentado sobre o cavalo, a espada que sai da sua boca, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, essa é a escritura de hoje para a nossa live aqui. Deixa eu ir bem devagar aqui, porque estudo assim não podemos correr muito, temos que ir devagar. Um pouquinho antes de nós começar a live aqui, eu estava lendo aqui Apocalipse capítulo 20,
e tive um pensamento, os irmãos que estão acompanhando, né, que também são estudantes da palavra, que leem, que estudam, que ouvem. Quando nós temos aqui o capítulo 20 de Apocalipse, é a parte onde fala a respeito do milênio. E quando a gente lê aqui, nesta parte que fala a respeito do milênio, os irmãos notam que nós temos muito pouco material, pouquíssimo material concernente, se referindo-se ao milênio e Apocalipse. Nós temos aqui capítulo 20, até o verso 6, nós temos apenas 6 versos que falam sobre o milênio. E dentro desses 6 versos aqui, né, uma boa parte está concentrada na prisão de Satanás, a outra parte está concentrada nesse julgamento que acontece antes do milênio, e, de fato, eventos, acontecimentos dentro do milênio, quase não temos nada aqui em Apocalipse. Então, quando se trata de compreender o milênio, aí nós entendemos também quando o profeta fala que realmente a Bíblia tem que ser de Gênesis a Apocalipse, e porque a Bíblia ela se responde, né? Então, onde é que nós encontramos material? Nós encontramos material do milênio, geralmente no Velho Testamento, principalmente nos profetas, né? No profeta Miqueias fala a respeito do milênio, Isaías tem uma porção de escrituras, né, que fala a respeito do milênio, Zacarias temos a respeito do milênio, Ezequiel a partir do 43 ou 47, não estou bem certo, eu creio que é a partir do capítulo 47, então começa também Deus mostrar para Ezequiel a respeito das medidas do tabernáculo milênio, como seria, né? Então, se os irmãos querem encontrar, querem ler, querem saber mais sobre o milênio, em Apocalipse realmente nós temos muito pouco material. Então, vocês vão ver quando o profeta faz referência do milênio, nós temos muito material exatamente no Velho Testamento, principalmente nos profetas. Então, nesse período que eu estou fazendo a live aqui para os irmãos, na igreja também estou falando já, creio que é o terceiro culto a respeito do milênio, e os irmãos têm percebido, os irmãos têm me acompanhado, e nós temos tomado bem mais escrituras do Velho Testamento, para falarmos a respeito do milênio, e propriamente aqui de Apocalipse, que o material é muito pouco aqui. Mas Deus é soberano, Deus tem a medida certa da sua palavra, Deus não deixou nós sem conteúdo, né? Deus havia escondido já esses segredos lá atrás, lá no Velho Testamento, para que a gente pudesse aproveitar aqui hoje e falar dessas coisas. Bom, então quando eu leio aqui a Escritura, Apocalipse capítulo 19, versículo 7, que fala dessa grande ceia, né? Quando esse anjo aparece ali no sol e ele faz esse convite, né? Um convite, está chamando para a ceia, né? E um anjo que estava de em pé no sol, ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos. É um convite para um banquete. Então, eu compreendo claramente, né? Quando eu leio aqui na escritura de Apocalipse 19, também, quando eu leio todo o capítulo 19, eu também compreendo, quero que os irmãos entendam isso, eu compreendo aqui, quando eu leio Apocalipse capítulo 19, que no capítulo 19 de Apocalipse nós temos aqui duas ceias, né? Vou usar a palavra aqui, como eu vou estar lendo aqui o livro de Esther, dois banquetes, duas ceias, dois banquetes. O primeiro banquete, ou a primeira ceia, que nós temos no versículo 7, que diz assim, alegramo-nos e regozijamo-nos, e damos honra a ele, porque as bodas do Cordeiro chegou, e a sua esposa já se aprontou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque linho fino é a justiça dos santos. E disse-me, escreve, abençoados são aqueles que são chamados a ser a boda do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui, o capítulo 19, versículo 7 aqui de Apocalipse, está falando de um convite para uma ceia. No capítulo 19, versículo 17, nós temos aqui um convite para
uma segunda ceia, né? Esse aqui é o ponto. E aí eu li para os irmãos, aqui no parágrafo dos... E tornará sua palavra tão real que unirá a igreja a ele. E tornará sua palavra tão real que unirá a igreja a ele como sendo um. A noiva, então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém, diz o profeta. Ela já está unida, eu li para os irmãos na semana passada, unida num casamento espiritual, né? Como eu falei para os irmãos, um tipo do livro de Esther, né? Laodiceia rejeitando a comparecer diante do rei, o rei divorciando-se dela, casamento e divórcio, depois mandando cartas a todas as províncias para escolher uma outra jovem para colocar no lugar de Vaste, né? Mensagem escolhendo uma noiva. E logo depois o profeta então encerra esse assunto pregando a união invisível da noiva de Jesus Cristo. Então, claro que espiritualmente estamos já unidos a ele em um casamento espiritual. O profeta diz, ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas. Ele disse, ó, não para as bodas. Né? Então, aqui o profeta dá a entender claramente essas duas festas, né? Não para as bodas. Aí ele cita essa escritura, encher carne, sim, de toda a carne de poderosos. Então, exatamente aqui ele está citando aqui o versículo 19, né? Para que possais comer a carne dos reis, as carnes dos capitões, das carnes dos homens poderosos. Exatamente o profeta citou isso. Claro, ele não para e explica, mas é o que ele está citando. Porque as bodas do Cordeiro chegaram, mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Então, quando eu li aqui o profeta na semana passada, eu vejo claramente que o profeta conseguia ter essa visão, né? Que havia uma festa no capítulo 19, versículo 7, a noiva subindo no arrebatamento para as bodas, e depois um convite para o banquete do grande Deus, Apocalipse 19, versículo 17. São duas coisas diferentes. Uma que é a noiva reunida participando desse banquete, e o outro banquete, um banquete de juízo, de julgamento. Bom, então primeiro ele fala de indo às bodas, isto é, o rapto, e a outra é comer a carne dos poderosos. Aí quando nós íamos entrar na semana passada, aqui no livro de Esther, isso aqui não é exatamente correto. Vocês sabem que o profeta era um tipologista, né? O profeta sempre tomou o Velho Testamento como sombras, tipos e figuras. Então o profeta tinha uma maneira de pregar, e ele nos disse para nós, isso aqui é importante os irmãos saberem, o profeta nos ensinou que os tipos nunca falham. Vocês sabem que não está escrito na Bíblia, né? Haverá um arrebatamento secreto. Não existe uma frase assim, né? A segunda vinda ela é secreta. Não tem uma escritura que diz assim. Mas como é que o profeta ele prega para nós que o rapto é secreto? O profeta pega através dos tipos, né? Quando ele olhou para o Velho Testamento, viu Enoque subindo no arrebatamento, Noé pregando, então a atenção do povo voltada para Noé, a construção da arca, enquanto a atenção do povo volta para Noé, para a construção da arca, que era algo aparente, visível, né, que se podia ver, Deus secretamente, Enoque andou com Deus, e Deus tomou para si. Quando você perceber, já não encontraram mais Enoque. Então, nesses tipos que o profeta se firmava e pregava veementemente a respeito de um rapto secreto. E também o profeta pegava nos tipos quando havia um debate, algumas lideranças de alguns teólogos afirmavam que a noiva precisa passar pela tribulação para ser purificada. Então não está escrito também na Bíblia assim claramente, a noiva de Jesus Cristo não passará pela tribulação. Não está escrito assim. Não tem uma frase clara. Mas onde é que o profeta diz, onde eu me firmo? Eu me firmo exatamente dessa forma. Quando não entra para a tribulação, quando inicia o dilúvio, melhor dizer, quando inicia o dilúvio, Deus já tinha raptado a Enoque. E quando ele pega também Noé também no tipo da noiva, porque o profeta também
ele tipifica Noé também com a noiva, no sentido de, antes da primeira bomba cair, ele já estava dentro da arca também, livre da tribulação. Antes de cair fogo em Sodoma, Ló estava fora. O profeta pegou esses tipos assim, então os tipos não falham. Nessa noite eu quero tomar alguns tipos aqui e gostaria que os irmãos me acompanhassem esses tipos, que é bem importante. Por exemplo, aqui no livro de Esther, no capítulo 5 e versículo 4, diz assim, ó, no 5 e no 4. A Esther entra no pátio do rei, ela recebe a graça e o rei estende o cetro para ela, né, porque ninguém podia chegar na presença do rei, a não ser que fosse chamado. Qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser chamado, poderia até mesmo morrer. Não era permitido entrar na presença do rei sem que a pessoa fosse chamada. E aqui, como Esther entrou no pátio onde estava o rei, então, para que ela não morresse, o rei estendeu o cetro para ela, ela tocou com a ponta do seu dedo no cetro, e se achou-se graça a ela, e ela pôde aqui então fazer o pedido. Aí o rei pergunta, né? Qual era a petição da rainha Esther? E aqui no capítulo 5 e versículo 4 é a primeira petição. Diz assim: Esther respondeu: se parecer bom para o rei, que o rei e Ramã venha nesse dia ao banquete que preparei para ele. Bom, então nós temos aqui capítulo 5 e o versículo 4, uma chamada, né? Uma chamada para um banquete. E quando eu leio aqui Apocalipse capítulo 19, versículo 9, eu vejo perfeitamente Esther 5 e 4. Vocês podem comparar aí. Esther 5 e 4 e Apocalipse 19, 9, fica perfeito. Assim, e ele me disse, escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas. Então aqui um paralelo. Esther capítulo 5, versículo 4, a rainha Esther está fazendo uma chamada, um convite para uma festa. Apocalipse capítulo 19, versículo 9, está dizendo, abençoado ou bem-aventurado aqueles que são chamados à festa das bodas. Quando chega no capítulo 6 e versículo 11, no 6 e no 11, o que nós temos aqui no 6 e no 11? Entre as duas festas, entre essa primeira festa que a rainha Esther faz e a segunda festa, vocês lembram que o rei perdeu o sono e pediu que lesse o livro das crônicas. Quando leram o livro das crônicas para o rei descobriu que o judeu Mardoqueu, né, eunuco ali que estava na porta, havia livrado o rei. Ele havia denunciado alguns eunucos que intentaram contra a vida do rei. E por causa daquela denúncia, a vida do rei foi poupada e eles não puderam fazer isso. Então, o que o Mardoqueu faz? Ele faz uma denúncia, ele denunciou aqueles eunucos que estavam prontos para matar o rei. Quando eu olho para essa denúncia, o que me vem na minha mente, né? Eu sei que vem na mente de vocês também, né? Eu acuso essa geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo, né? Uma denúncia, né? Um indiciamento, uma acusação. Então, o que o profeta está fazendo? Ele está acusando, está denunciando um grupo de pessoas crucificando ao Senhor Jesus Cristo, a palavra, pela segunda vez. A mesma coisa que nós temos aqui, Mardoqueu denunciando aqueles eunucos, que no caso, eunuco aqui no tipifica ministros, né? Os eunucos são aqueles que entendem das leis de redenção, como está lá no livro de 2 Reis, quando aquele eunuco toma o caso daquela mulher sunamita para lhe devolver as terras que pertenciam a ela, o rei toma um eunuco que entendia das leis de redenção. Né? Então, eu compreendo que aqui está tipificando ministros. Eu acuso a geração. Qual é a geração? Pregadores, ministros, né? Como o profeta diz, eles sobem no púlpito, eles negam essas coisas, eles crucificam a Jesus Cristo no ano de 1963. Claro que o indiciamento, a acusação era contra ministro, aqui contra eunuco. Quando o rei soube disso, o rei, então,
ficou perplexo porque esse homem tinha feito essa denúncia e nunca havia sido honrado. E um dia eu vi o irmão Neville fez uma citação, e eu gostei muito daquela citação. Ele diz assim: todos esses grandes homens que viveram na Terra, que fizeram grandes coisas, grandes cruzadas, e quando partiu Billy Graham, a gente assistiu, o funeral de Billy Graham foi um funeral de um chefe de Estado. Estava lá, acho que tinha uns 3 presidentes dos Estados Unidos que estavam lá, autoridades, né? Teve aquele funeral, né? Foi reconhecido, foi visto por todos, pela mídia, né? Foi divulgado por toda a mídia no mundo todo a partida de Billy Graham, que até mesmo era considerado como capelão da Casa Branca. Bom, Brana partiu, né? O máximo, o povo da mensagem, que estavam crendo na sua mensagem, tomaram conhecimento. Foi um funeral no próprio tabernáculo e simplesmente ficou esquecido, né? Mas um dia, né? O rei olhará suas crônicas, né? E perguntará que honra foi dada a esse homem também, né? Aí, quando nós chegamos aqui no capítulo 6, versículo 11, foi quando o rei, então, decide dar uma honra para Mardoqueu. Então, quando ele está pensando o que eu poderia fazer, Ramã entrou e ele perguntou: Amã, o que tu faria se tu quisesse honrar uma pessoa? E o Amã, no seu coração, pensou que essa pessoa fosse ele, né? Disse para ele que seja trazido as vestimentas reais que o rei usa para vesti-lo, e o cavalo em que o rei monta, e a coroa real que é posta sobre a sua cabeça, e que as suas vestimentas e o cavalo sejam entregues à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, para que eles possam tanto vestir o homem a quem o rei deseja honrar, como trazê-lo no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamarem diante dele, e assim será feita ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes, o cavalo, como dissestes, e faz assim ao judeu Mardoqueu, que se assenta junto ao portão do rei, que nada fale de tudo o que falaste. Claro que eu sei que ele tem tantos pensamentos, tem uma Ramã, é um tipo de Satanás, ele está ali fazendo essa honraria. Irmãos, a gente sabe, quando a gente lê a Escritura, que dentro do plano de Deus, dentro do projeto de Deus, quando Deus está trabalhando, até mesmo Satanás tem que trabalhar a favor de Deus, né? A quem enviarei, quem irá por mim, quem vai colocar no coração daqueles 400 profetas que falam uma mentira? Quando Deus te cumprir com a profecia de Elias, um espírito imundo veio de baixo e se colocou à disposição. Deus usou aquele espírito, como também lá Nabucodonosor, né? Deus usou, chamou de meu servo para poder trazer juízo sobre os filhos de Israel. Então, quando Deus tem que operar, né? Independente de quem seja, quando o Senhor Jesus Cristo encontrou aquele demoniado de Gadara, né? O próprio gadareno teve que se ajoelhar e adorar o Senhor, né? Reconhecer quem é que estava diante dele. Então, no versículo 11 aqui, nós temos aqui a honraria, né? A honra que o rei dá a Mardoqueu, o judeu, o eunuco. Mardoqueu, nós sabemos que no tipo, ele está representado em 2 tipos aqui, né? Ele representa principalmente, né, centralmente, o Espírito Santo, preparando a noiva de Jesus Cristo, e representa também o mensageiro. Então, claro, a mensagem e o mensageiro é uma coisa só, o Espírito Santo e a palavra são um. Eu compreendo que é o Espírito Santo através de um homem, como o profeta falou no parágrafo 100 da mensagem dos ungidos dos últimos dias, que o profeta dessa era é o Espírito Santo. Claro que eu compreendo o Espírito Santo através de um homem trabalhando. Então aqui, Mardoqueu, nessa representação, agora vai receber uma honra, né? Então Ramã tomou as vestes, o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e trouxe no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamou diante dele: assim será feita ao homem a quem o rei deseja honrar. E aí, o que acontece, né? O que a gente fica imaginando esse quadro? Imagina você estar lá na antiga Pérsia, né? E você olha de longe, Ramã vindo na frente, proclamando, Mardoqueu sentado no cavalo do rei,
com a coroa do rei, vestindo as vestes do rei. De longe, você olhando, no teu entendimento, você estaria vendo o próprio rei sentado, né? É o rei que está vindo lá. Né? Mas quando chegasse bem próximo, bem perto, então a pessoa compreenderia que era alguém que estava ali representando o rei, sendo honrado pelo rei, numa representação do rei. Então, essa honraria acontece no capítulo 6 e versículo 11, que eu creio que isso nos aponta para Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, né? Também no verso 11, né? E 6, versículo 11, Apocalipse 19, 11, né? A honraria de Mardoqueu, vindo nessa empleitada aqui. Bom, quando nós chegamos no capítulo 7 do livro de Esther, que é o segundo banquete, assim vieram o rei e Ramã para o banquete com a rainha Esther. E o rei disse novamente a Esther, no segundo dia do banquete do vinho, qual sua petição, rainha Esther? E esta será concedida, qual o teu pedido? E ele será atendido até metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse, se tem achado favor à tua vista, ó rei, e se aprove ao rei que a minha vida lhe seja dada diante de minha petição, e meu povo diante de mim e teu pedido, porque nós fomos vendidos, eu e meu povo para sermos destruídos, para sermos mortos, para perecer. Mas se tivéssemos sido vestidos como servos e servas, eu teria segurado a minha língua, embora o inimigo não pudesse compreender a injúria do rei. E aqui ele vai conversando com a Esther, nesse capítulo aqui, e quando chegou aqui no versículo 8, então o rei retornou do jardim ao palácio para o local do banquete de vinho, e Ramã estava caído sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei, porventura, queria ele também forçar a rainha diante de mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, eles cobriram a face de Ramã. Então, o primeiro banquete foi um banquete, o convite de um banquete, onde todos comeram, se deliciaram, né, comeram junto. Entre o primeiro banquete e o segundo banquete, nós temos a honraria de Mardoqueu, e no segundo banquete aqui, nós temos um banquete já de juízo. É quando a rainha Esther agora denuncia Ramã. E o versículo 8 encerra com os guardas cobrindo aqui, né, colocando uma carapuça sobre Ramã e levando ele para o destino. Quando eu olho também aqui o capítulo 7, versículo 8, eu vejo claramente já nós entrando em Apocalipse, capítulo 20, e versículo 1, né? Os irmãos veem como é que eu vou dizer, essa linha cronológica, ela é perfeita, né? O versículo 7 até o 9, a primeira ceia, o versículo 11, a honraria de Mardoqueu, e depois nós temos aqui a chamada para a segunda ceia, o versículo 17, e logo nós temos aqui a prisão de Ramã, capítulo 20. E vi um anjo descer do céu, na chave do abismo, sem fundo, e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e a amarrou por 1000 anos. Não sei se isso aqui fica claro para vocês, né? Para mim fica perfeito assim os tipos, né? E até a linhagem, né? Até no tempo, né? Então, deixa eu ver o 4. A primeira ceia, o primeiro banquete. Capítulo 6, versículo 11, é a honraria de Mardoqueu. E o capítulo 7, o segundo banquete. Então, nós temos Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, a primeira ceia. Nós temos Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, a descida do Senhor montado sobre um cavalo branco. Nós temos em Apocalipse 19, versículo 17, a segunda chamada para a segunda ceia, para o segundo banquete. Logo, nós temos a prisão de Ramã, no final do capítulo 7, e logo nós temos aqui Apocalipse capítulo 20, a prisão de Satanás. Irmãos, os tipos são perfeitos, como o profeta disse.
os tipos nunca falham, né? Sempre estão perfeitamente conectados. Aí o profeta nos diz assim, eu quero agora pegar um outro tipo aqui para os irmãos. Creio que essa parte aqui da Rainha Esther, creio que ficou claro, né? Se não ficou claro, irmãos, pode perguntar aqui, não tem problema, que a gente vai estar repassando, né? Temos programa na segunda que vem, então não tem problema nós voltarmos de novo, não tem problema. Então, aqui, para mim, o tipo aqui ficou perfeito. Pega a tua Bíblia em casa, leia, né? Lê o livro de Esther, vai comparando aqui essas escrituras que eu passei, né? Compara Esther 5 e 4 com Apocalipse 19 e 9, compara Esther 6 e 11 com Apocalipse 19 e 11, compara Esther capítulo 7 com Apocalipse 19 e 17, e compara Esther 7 e 8 e Apocalipse capítulo 20 e versículo 1. A ordem cronológica ela é muito perfeita, né? Então, nesse tipo aqui, os tipos não falham. Não sou eu que criei os tipos, foi Deus que criou os tipos, né? Quem nos ensinou a respeito dos tipos foi o mensageiro. Ele disse, eu sou um tipologista. E, ora, se nós somos ministros que devemos permanecer fiel a essa mensagem, se somos aqui os Calebs desta era, né, fiel à mensagem de Josué, nós temos que ser fiel a essa mensagem como o profeta foi. Ele é um tipologista, eu também sou um tipologista. Bom, aqui na mensagem futurular, eu vou ler 2 parágrafos, agora de um outro tipo diferente. Vou pegar aqui o tipo de Noé, que também é um tipo bem importante, irmãos, nessa questão aqui do milênio. Eu vou ler aqui 2 parágrafos, o 341 e o 121. Para pegar um outro tipo aqui para os irmãos verem o que o profeta fala aqui para nós. Eu creio que vocês estão desfrutando, estão gostando, né? Diz assim o profeta, agora pegando Noé. Note, somente posso apontar mais tipos agora, vê, sempre o tipo. Note, irmão Lee, que saiu da nova terra com o profeta Noé, aqueles que entraram com ele à arca, né? Mostrando que Noé sai do velho mundo e entra no novo mundo, né? Então, os que entraram com ele na arca, saíram com ele para o outro lado, que aqui também poderia tipificar também as virgens nécias, né? Como em outros tipos nós pegamos, né? Aqueles que entraram com ele à arca, é certo? Os que entraram com Noé por sua mensagem foram os que caminharam sobre a terra nova depois do seu batismo de água. Os que entraram com Jesus agora, como entraram nele, foram o Espírito, ele é a palavra. Se tornaste parte dele. Que parte dele é você? A palavra que está vivendo nesta hora, reconhecendo. Você caminhará com ele no milênio. Aí é onde ele caminhará. O profeta está mostrando no tipo aqui, né? Noé saindo do velho mundo, entrando no novo mundo, no tipo do milênio. No 121. Agora, Noé era perfeitamente o tipo daqueles que atravessaram. Recorde? Quando Noé saiu, o cão estava com ele, o pecado estava ali. Falei no culto ontem, né? Como o pecado passa no milênio, umbrana, da mesma maneira que passou na arca. Então, o profeta sempre pega esses tipos, né? O pecado foi direto através da arca, a incredulidade, que é uma natureza caída, né? A dúvida entrou na arca e atravessou o julgamento. Mas Enoque foi mais alto que a arca. Ele foi para a presença de Deus. Mas Noé atravessou e saiu fora, e ali estava o pecado ainda, tipo do milênio, da condição do mundo. Bom, tem vários outros tipos que o profeta pega aqui e mostra a respeito desta passagem, né? Noé saindo do velho mundo, entrando no novo mundo. Então, nós temos aqui um tipo muito maravilhoso aqui a respeito de Noé saindo do velho mundo e entrando no novo mundo. E aqui, só para reforçar a leitura, perguntas e resposta número 3, o 143, só para reforçar aqui o que o irmão Bruno falou. Agora, o milênio não é o novo céu e a nova terra. Lá continuará a haverá pecado depois do milênio.
O milênio é um tipo de Noé indo na arca e, portanto, e trazendo o cão e os seus para o outro lado. O mesmo pecado saiu na arca. Bem, aí que ele continua. Mas Enoque foi transladado, era o tipo da noiva que subiu. Tá. Quero pegar esses tipos aqui com os irmãos aqui também. Eu sei que a hora já está passando ali, já são 9h10, mas eu só quero pegar esses tipos aqui. E, por favor, irmãos, se os irmãos tiverem alguma pergunta, você pode fazer aqui e nós vamos responder, então, no próximo programa de segunda. Bom, o que eu vejo? Quando eu olho para as escrituras e olho para a arca de Noé, eu vejo aqui que a arca ela tem 3 estágios. E vocês vão me acompanhar nesses estágios. Vou colocar assim, a arca tem 3 etapas. Eu sei que é a linguagem mais comum da mensagem, né? Etapas. Então, a arca, ela passa por 3 etapas. A primeira etapa da arca foi a preparação, Noé fazendo a arca, preparando a arca. Nessa preparação, ele avisa, né? A pregação, o aviso e a preparação para que as pessoas pudessem entrar na arca e escapar do juízo de Deus. Bom, daí o profeta, quando toma, aqui eu quero que os irmãos entendam, agora quando o profeta toma aqui Noé no tipo da noiva, no sentido de, antes de a primeira gota de chuva cair, ele estava dentro da arca, o profeta faz esse tipo também. Antes de a primeira bomba cair, quando ele quer associar Noé ao tipo da noiva, não passando por esse julgamento das bombas atômicas e coisa assim, da batalha do Armagedon, ele diz, antes que Noé, antes que a primeira gota de sangue, primeira gota de chuva caísse, Noé já estava dentro da arca. Então, antes de a primeira bomba cair, nós subiremos no arrebatamento. Colocando aqui, então o primeiro estágio era o aviso, a preparação, a entrada para escapar do juízo. Isso aqui é um tipo do rapto. Antes de o juízo vir sobre a terra, antes de começar o grande período da tribulação, que haverão muitas coisas ruins que vão acontecer na tribulação, e depois segue-se as taças também. Então, antes que isso aconteça, a noiva sobe no arrebatamento. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio da arca foi passar o juízo, que é um tipo da tribulação. Ficaram praticamente 1 ano dentro da arca, no escuro, na tempestade, no meio dos animais, o tipo, segundo estágio, passando por esse período dos 3 anos e meio de tribulação. E o terceiro estágio, a terceira etapa, é quando eles chegam no novo mundo, no milênio. Então vamos lá, gente. 3 estágios. O estágio é a preparação, a pregação, para eles entrar antes da primeira gota de chuva cair, tipo do rapto. Segundo estágio, período de tribulação, os juízos que eles estão passando ali todo aquele período, praticamente 1 ano, passando pelo dilúvio. Terceiro estágio, eles chegando no novo mundo, um tipo do milênio. Tá, aqui eu paro aqui um pouquinho e volto aqui a um outro ponto. Porém, entre a segunda e a terceira etapa da arca, acontece uma coisa interessante. Quando termina a chuva, um pouco antes de Noé sair da arca, entrar no novo mundo, nós temos um acontecimento aqui que acontece. Gênesis capítulo 8, versículo 7, diz que o profeta abriu a janela. Aqui eu quero que vocês compreendam aqui esse abrir a janela. Por exemplo, a gente sabe que quando Deus quer comparar a salvação e a entrada do crente para a salvação, como é que o Senhor compara? Estreita a porta, apertado o caminho, são poucos que entram. Esse abrir porta, no caso, a porta da arca era uma janela. Nesse caso, eles estavam trancados ali dentro. Daqui a pouquinho Noé abre, o tipo de abrir a porta, abrir a janela, ou tipo abrir a graça de Deus. Por que eu digo assim, abrir a graça de Deus?
porque a graça de Deus, ela se encerra com o arrebatamento, porque a tribulação é um tipo da limpeza do santuário, não tem sangue, é a meia hora de silêncio, onde não há intercessão, porém, logo esse silêncio encerra e a graça retorna de novo, porque quando a pedra de aclamação ela clama graça e graça. Graça para o gentil, para o arrebatamento, e graça aos judeus serem selados depois da tribulação. Então, há um tempo que a porta está aberta, salvação para todos, há um tempo que a janela da arca é fechada, tribulação, e um pouquinho antes de ele entrar no novo mundo, essa janela se abre de novo, né? A graça retornando. Por que a graça tem que retornar? Porque quando Noé abre a janela, ele solta 2 pássaros, e a gente sabe que os pássaros aqui, o que eles simbolizam, né? Eles simbolizam a simbologia. O primeiro que ele solta foi a pomba. E quando ele soltou a pomba, é claro que eu sei que os irmãos vão dizer, pastor, tem duas, ele solta a pomba 2 vezes. A primeira vez que a pomba ela é solta, ela voa, ela encontra o lugar, ela retorna de novo. Claro, possivelmente, no período da tribulação, não tinha onde a pomba repousar, né? Porque está determinado por Deus que do período da tribulação, somente Moisés e Elias têm o Espírito Santo, né? Tempo de as pessoas receberem o Espírito Santo ainda. Né? Mas a segunda vez, quando Noé solta a pomba, ele soltou a pomba, quando a pomba retorna, ela retorna com uma folha de oliveira. E a gente sabe que oliveira, videira, está representando diretamente a Israel, né? Sabe que a gente compreende essas simbologias. Eu lembro quando Yasser Arafat, né, que era o líder da OLP, ali dos palestinos, ele ia dar os seus discursos, ele usava essa frase assim, ó, nós vamos esmagar a oliveira, nós vamos esmagar a videira, porque eles lá sabem que oliveira, videira representa assim ao povo de Israel, né? Então ali o que a pomba trouxe? Um rebento, né? Um remanescente, como disse o Paulo em Romanos capítulo 11, né? Versículo 5, né? Há um remanescente segundo a graça de Deus, né? Que vão ser como aqueles 7.000 que não se dobraram diante de Baal, que foram predestinados para isso, né? São o remanescente, 144.000, que vão ser selados com o Espírito Santo. Quando a pomba retorna, ela retorna com testemunho, já que esse rebento estava pronto ali, né? Havia um rebento, um renovo. Quando a Bíblia fala a respeito da restauração de Israel, sempre diz, né, que viria um renovo, rebento, um novo brotinho crescendo. Foi exatamente o que a pomba trouxe, né? O que isso representa? Um pouco antes de entrar no novo mundo, no milênio, logo depois da tribulação, nesse período entre a tribulação e o milênio, nós temos aqui a soltura da pomba, um tipo do Espírito Santo. O profeta liberando o Espírito Santo, o profeta Noé liberando a pomba, para que a pomba pudesse, então, colher essa pequena graminha de oliveira. Aí você pode perguntar-se para mim assim, pastor, é estranho você dizer para mim que o profeta liberar, né, Espírito Santo. Eu compreendo, irmãos, que quando o profeta fala isso, ele fala nesse sentido aqui, ó. Eu vou ler 2 parágrafos para os irmãos, que eu creio que fica bem esclarecido sobre esse assunto. A festa das trombetas 207. O profeta fala assim, ó. Enquanto esse grupo aqui embaixo tem 2.000 presos junto ao rio Eufrates, e tem estado preso por 2.000 anos também, esta igreja tem mantido o Espírito Santo preso por quase 2.000 anos. Não preso assim como Satanás vai ser preso no sentido que Deus não pode operar se não tiver coração aberto para ele operar, né? Eis que estou à porta e bato, as pessoas precisam abrir. Como a era laodiceana coloca Jesus para fora, então, né, Jesus está preso às portas do nacional, não podia operar em plenitude, porque as igrejas fecharam as suas portas para que o Espírito Santo não entrasse, não operasse através deles. É claro que eu entendo isso.
esse tipo de prisão que está falando. E aí, como é que esse Espírito Santo ele é liberado? Esse Espírito Santo é liberado quando Deus nos envia um profeta, e esse profeta, então, traz uma mensagem da parte de Deus, e essa mensagem libera o Espírito Santo para trabalhar em plenitude. A mensagem desse dia trouxe o Espírito Santo em plenitude para nós. Isso está na mensagem de desespero, parágrafo 21. O profeta diz assim, ó, e o Espírito Santo é o sinal de que o sangue tem sido aplicado, porque ele segue o sangue inteiramente desde o livro da redenção. É isto? Aquele foi o propósito dele ter vindo. Aquilo é o que ele seguiu em cada era. Cada era ele tem seguido aquilo para ver que isso tem sido trazido. E eles não poderiam ser aperfeiçoados sem nós. E agora o Espírito Santo completo visita a igreja, manifestando Deus em carne humana. Então, assim como foi aqui na era gentílica, que após 2000 anos, o Espírito Santo preso nas portas denominacional não podia operar em plenitude através de um ministério profético, Deus em carne humana, então Deus pode trazer o Espírito Santo de uma forma completa para a igreja. Então, nesse momento que ele consegue trazer o Espírito Santo completo para a igreja, né, é como Noé, abrindo a janela da arca e liberando a pomba, né? Então, para a pomba encontrar repouso, onde repousar. Graças a Deus que Deus encontrou um povo, né? A semente eleita, a noiva de Cristo, onde o Espírito Santo pôde repousar sobre ela. E isso acontece outra vez entre a tribulação e o milênio. Noé abre a janela da arca, abrindo a porta, a graça retornando. Então, o Espírito Santo outra vez liberado e volta com testemunho, o raminho de oliveira, tipificando ali os 144 mil. E também nós temos o quê? Nós temos também, nesse mesmo tempo, a liberação deste corvo, um tipo dessa ave de rapina, que come carniça, né? E certamente quando esse corvo é liberado, que ele não volta mais, é porque ele estava em cima dos corpos mortos comendo. Comendo quem? Né? O corpo daqueles que pereceram no juízo. E eu vejo isso aqui claramente em Apocalipse capítulo 19, versículo 17. Depois da tribulação, um pouquinho antes do milênio. Nós temos aqui o versículo 17, logo no capítulo 20 aqui nós já temos o milênio. Então você vê que entre a tribulação que encerra com a vinda do Senhor no capítulo 19, antes de chegar no milênio, no capítulo 20, nós temos o versículo 17, que é o banquete, né, de Esther. Ou aqui nesse caso, né, nós temos aqui agora esse anjo trazendo um julgamento, liberando também o corvo, né? Você vê que é o anjo que chama, vinde, é alguém que libera, é alguém que faz isso, né? Como no quinto selo, como na quinta trombeta, é um anjo que desce do céu e abre o poço do abismo, porque tudo está no controle de Deus, é Deus que controla todas as coisas, né? A gente sabe que o quinto anjo foi Lutero, né? A mensagem de Lutero produziu a quinta trombeta. Então aqui esse anjo que aparece de pé no sol, ele vem agora, libera esse corvo, vinde, ajuntai-vos a ceia do grande Deus, para que possais comer a carne dos reis, as carnes do capitão, vê? No tipo, né? Comendo a carniça ali, devorando o corpo daqueles que passaram pelo juízo da tribulação, um pouquinho antes de eles entrar no novo mundo, né? Um pouquinho antes aqui de entrar no milênio, acontece este banquete aqui. Recentemente alguém perguntou para mim, disse assim, pastor, como que vai ser isso? E claro, irmãos, sendo honesto com vocês, é claro que eu não tenho resposta para tudo, e longe de mim, né? Nem quero ter resposta para tudo. O profeta diz que quem tem resposta para tudo é Satanás, né? Mas aqui, irmãos, eu compreendo que esse comer carne está referindo-se a guerras militares, né?
Por que eu falo que isso tem a ver com guerras, nações guerreando, representando esses animais, como eu falei na live passada, né? Eu vi o profeta nos explicando, diz assim, os Estados Unidos que está representado pela águia, existem outras nações que são representadas por aves também, né? Há muitas nações que estão representadas por aves, como nós também temos o tipo, aqueles animais que passaram na arca, o tipo das nações que passam para o novo mundo, né? Porque geralmente quase todas as nações elas estão simbolizadas por animais. A Alemanha por uma águia, os Estados Unidos por uma águia, a Rússia pelo um urso, enfim, né? Cada nação ia representando um animal. Então a gente sabe que isso tudo é um tipo, né? Onde é que eu vejo isso? Eu vejo aqui Apocalipse capítulo 17 e versículo 16, que diz assim, e os 10 chifres que tu viste sobre a besta, são aqueles mesmos 10 reis que vão dar apoio para ela. Mas quando chega aqui no final do reinado dela, as coisas já não estão dando muito certo, né? Então, agora eles mudam de lado, né? E os 10 chifres que tu viste sobre a besta, estes odiarão a prostituta. Primeiro eles dão apoio, depois vão odiar ela. E a deixarão assolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão com fogo. Então, a gente vê que esse comer as suas carnes e queimar com fogo está numa simbologia de guerras, de batalha, de entrar, destruir uma nação conquistar outra, bombas, enfim, né? Então, quando eu leio aqui Apocalipse capítulo 17, versículo 16, eu mais ou menos compreendo o que Apocalipse capítulo 19 e versículo 17 está dizendo sobre comer carne, né? Então, né, nós vamos imaginar que possivelmente até pode acontecer de aves de rapinas, né? Mas não é exatamente literalmente aves vindo e comendo o corpo de pessoas, né? A gente sabe que está relacionado isso com guerras e batalhas e conquistas de nações. Bem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estou vendo aqui no chat aqui, ninguém fez pergunta, então creio que todos estão compreendendo, mas se houver aqui alguma dúvida, irmão, por favor, os irmãos escrevam, né, pergunta, para que a gente possa aqui poder responder. Bom, eu teria aqui alguns outros pontos para colocar aqui, umas outras mensagens, mas agora como já são 9h30, e se eu entrar aqui em outro assunto, eu não vou dar conta de encerrar em pouco tempo, e eu não quero assim falar rápido, eu gosto de falar calma assim, para que os irmãos possam me compreender. Então, vou encerrar por aqui, nesse ponto onde eu cheguei, a respeito desses tipos, tanto de Esther quanto de Noé, e essa live de hoje seria mais um encerramento da live passada, que nós tivemos dificuldade, e eu quero nesse momento aqui ler o nome dos irmãos que participaram conosco. Deus abençoe a todos os que, né, sentaram na frente do celular, da televisão ou no computador e nos acompanharam aqui na nossa live. Então, a nossa irmã Dilca, Deus abençoe, ali da cidade de Sapucaí do Sul, nossa irmã Taina Vieira, aqui da cidade de Sapiranga, nossa irmã Elimara, ali também da cidade de Jaguaruna, também a irmã Ironita, lá da cidade de Viamão, a irmã Ivone Bezzi, aqui de Torres, irmão José Floriana, sua esposa, a irmã Lena, lá de São Carlos, São Paulo, a irmã Dete, também de Sapucaí do Sul, também nosso irmão Cláudio Brenner, da cidade de Canoas, irmão João Luiz, também da cidade de Canoas, também em Santa Rita, às vezes, né? Nosso irmão André Brito, ali também da cidade de Sapucaí do Sul, certamente com a sua família, né? Também a nossa irmã Célia Timboni, aqui do Arroio do Silva, nosso irmão Edio de la Vecchia, aqui do Ermo, Moedinho, também nosso irmão Nelson Silva, lá de Vera Cruz, nossa irmã Vera Floriano, de São Carlos, irmã Vera Floriana, que é irmã do nosso irmão José Floriano, companheiro, amigo, né? Nossa irmã Gironi Maria Geira, Deus abençoe, aqui também de Araranguá.
Também aqui nós temos o nosso irmão Anderson, ali da cidade de Osório, também participando conosco, assistindo a nossa live. Nosso irmão Jorge Costa, né? Deus abençoe, irmão Jorge, também ali da cidade de Canoas. A irmã Emília, também lá da cidade de Maximiliano de Almeida, assistindo conosco. Nossa irmã Lúcia Ignácio, também de Jaguaruna, também está conosco. Irmão Paulo Rodrigues, também de Jaguaruna, Deus abençoe. Irmão William, também de Jaguaruna, Deus abençoe. E a irmã Isabel Barreto, da cidade de Canoas. Deus abençoe todos os irmãos que estiveram conosco em conexão pelo YouTube e também pelo Facebook, né? Irmã Margarete, também assistindo aqui conosco. Também irmão Luiz Alberto, também lá de Minas Gerais, né? Deus abençoe, irmão Luiz. Irmão Gerson Caetano, ali também da cidade de Passo Fundo, assistindo conosco. Deus abençoe ricamente os irmãos também que estiveram conosco em conexão aqui pelo Facebook. Deus abençoe vocês e até a próxima segunda, se o Senhor Deus assim nos permitir. Um shalom na alma. Fique com Deus.